Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, posição 19, como também o caso da posição 17, melhor dizendo, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para a edição de quinta-feira do Telenotícias, já 26 de junho de 2025. Seguimos com a primeira notícia que dá conta que Moçambique celebrou ontem, a 25 de junho, data que marca os 50 anos da independência nacional. E as cerimônias centrais tiveram lugar no estádio da Machava, onde o presidente da República, Daniel Chapo, proferiu o discurso oficial no momento de profunda reflexão sobre os caminhos percorridos desde 1975. No ambiente da festa e memória coletiva, o Presidente da República sublinhou que a celebração da independência proclamada no mesmo local há exatamente 50 anos por Samora Moisés Machel permanece viva na consciência nacional. Disse ainda que o estádio da Machava tornou-se novamente o ponto de convergência da pátria, do continente africano e do mundo para homenagear o marco da liberdade do povo moçambicano. A celebração da independência nacional de Moçambique, proclamada neste mesmo local há 50 anos pelo saudoso presidente Samora Moisés Machel, primeiro presidente da República Popular de Moçambique na altura, hoje República de Moçambique. Nas nossas mentes e nos nossos corações continuam a ecoar como se fosse ontem a insígne declaração do presidente Samora Moisés Machel, quando naquela sua voz cadenciada, enfática e altiva, anunciava: moçambicanos, operários e camponeses, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Minhas senhoras e meus senhores, neste momento marcante da história da nação moçambicana, é com profundo sentido de honra, orgulho e reverência que elevo a minha voz, imbuído pela emoção de eu próprio, que falo aqui, ser produto do acontecimento que hoje celebramos, produto da independência nacional. Pois nasci a 6 de janeiro de 1977, 2 anos depois da independência. Por isso, eu próprio sou produto da independência. A festa do Jubileu do Ouro da nossa independência iniciou formalmente no dia 25 de junho de 2024, mas foi a 7 de abril de 2025, com o lançamento da tocha da chama da Unidade Nacional em Nangade, província de Cabo Delgado, no mesmo local onde foi lançada a primeira chama da Unidade Nacional em 1975, pelo veterano da luta de libertação nacional, general Raimundo Pachinoapa. Durante 79 dias, a tocha da chama da Unidade Nacional percorreu todos os 161 distritos, com distritos urbanos da cidade de Maputo, de Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico. Em todo o seu percurso, a chama da Unidade Nacional atraiu milhões de cidadãos, contagiando de mulheres, homens, jovens, adolescentes, o sentimento de um povo unido e de um Moçambique uno e indivisível. O percurso da tocha da chama da Unidade Nacional não é apenas uma caminhada física, é uma viagem simbólica que representa o espírito indomável do povo moçambicano, a chama da nossa unidade e da identidade e a chama da eterna unidade que nos une como nação e devemos realizar regularmente. Ao vermos esta tocha, somos lembrados do nosso compromisso de manter acesa a chama da solidariedade, do respeito mútuo, da independência, da integridade territorial, da nossa soberania e, sobretudo, do patriotismo. É uma mensagem clara de que a unidade nacional não é um dado adquirido, mas um esforço contínuo que exige o envolvimento de cada moçambicano, de cada família, de cada comunidade
tal como é a paz. Daniel Chapo enalteceu o trabalho das equipas técnicas de imprensa e de segurança que garantiram o sucesso do percurso da Chama da Unidade Nacional. Mesmo em Cabo Delgado, onde persistem ataques terroristas, a Chama percorreu todos os distritos, incluindo a ilha do Ibo, superando as expectativas. São verdadeiros heróis. 79 dias, mais de 15 mil quilômetros e 161 distritos deste vasto Moçambique. Parabéns, povo moçambicano, por esta lição de patriotismo. O chefe de Estado anunciou que, por deliberação do Conselho de Ministros, o estádio de Machava passa a ser designado como Estádio da Independência Nacional, reforçando o seu simbolismo histórico para o país. Julgamos que os moçambicanos sentir-se-ão orgulhosos de olhar para este estádio, não somente como uma referência arquitetônica e ícone do desporto, mas, sobretudo, o verdadeiro berço da nossa independência nacional. Tomamos esta decisão para registrar de forma indelével o acontecimento mais marcante da história do nosso povo, a independência nacional, transformando o estádio numa referência de patriotismo e cidadania no presente e para as gerações vindouras. Encorajamos-nos profundamente o privilégio e a honra de liderar os moçambicanos, um povo trabalhador, simpático, humilde, hospitaleiro, pacífico e amante da paz. Num contexto histórico singular, em que olhamos com orgulho e satisfação para as grandes conquistas alcançadas em 50 anos e perspectivarmos o Moçambique que queremos daqui a mais 50 anos. Esta é uma celebração especial, uma festa sem igual, em que exaltamos as nossas conquistas neste percurso de 50 anos de liberdade, de soberania, de independência, de edificação da nossa nação como um povo uno e indivisível. Por fim, Daniel Chapo afirmou que os 50 anos de independência representam uma caminhada firme e determinada desde a libertação do jugo colonial até a construção de uma nação de paz, unidade e progresso. O dia 25 de junho deste ano não é apenas uma data no calendário. É um marco da nossa dignidade recuperada como povo e nação. É o símbolo da nossa independência, é o legado eterno de um povo que soube transformar a dor em força, a missão em luta e a luta em liberdade. 50 anos depois, aqui estamos, minhas irmãs, meus irmãos, meus pais, minhas mães aqui presentes. Não apenas para recordar o passado, estamos aqui, sobretudo, para renovar a esperança dos jovens e das crianças, para reafirmar o nosso compromisso inabalável de prosseguir a marcha pela independência total e completa, com foco no lançamento dos alicerces para a nossa independência econômica. Neste dia de celebração e de memória coletiva, curvamo-nos com respeito diante dos nossos heróis. Me refiro principalmente aos veteranos da luta de libertação nacional, aqueles que tornaram possível esta conquista. Em nome do povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora, vai o nosso muito obrigado aos nossos veteranos da luta de libertação nacional. Mas enquanto uns refletem, outros perdem vida em situações dramáticas como acidentes nas estradas nacionais. Um transporte semicoletivo de passageiros capotou esta quinta-feira na Estrada Nacional número 6, na província de Sofala, distrito de Nhamatanda. Há registro de mortes, embora o número de vítimas ainda não seja conhecido. E trata-se de mais um episódio trágico numa das rodovias mais movimentadas do país. Vocês estão bem desenvolvidos?
Pega de baixo essa plana. Alô? Dá-se socorrido ela. O excesso de velocidade é tido como origem causadora deste sinistro que aconteceu aqui no distrito de Nhamatanda. A nossa equipa de reportagem está a ilustrar aquela imagem lá no fundo que indica a capotagem da viatura. Neste momento existe a jovem de outra margem a tentar socorrer, que podemos interagir. Irmão, tudo bem? Estou bem, não sei. Começaram que hora a tentar socorrer as vítimas aqui? Desde que capotaram aqui, nós estamos a apoiar sempre. Não há socorro até então? Não há socorro até agora. A gente estamos a tirar pessoas aqui que estão vivos, tirar para fora. Esses que estão mortos também estão aí, queremos sempre para tirar para fora. Não estamos conseguindo porque apoios são menores. Teu nome? Albino Urbano. Obrigado, Albino. Interagimos com o Albino Urbano. Do outro lado, apesar que as imagens são chocantes, a nossa equipa de reportagem vai ilustrando pouco aos poucos como é que está o estado. Lá do outro lado há um corpo estatelado. Ainda lá no fundo, na viatura, tem mais outro corpo estatelado. Até então, não se sabe quantas vítimas mortais ocorreu através desse acidente de viação ocorrido aqui no distrito de Nhamatanda. O que aconteceu foi o nosso motorista, né? Enquanto estava a conduzir, o pneu escafiou-se, né? Logo ele perdeu a direção. A roda de atrás do IAS arrebentou, girou o carro, virou no ponte. Para muita gente que morreram, outros são cheios de feridos. Até então não se sabe quanta gente que morreu aqui. Não, ainda não confirmamos, os outros são dentro do carro. Mas vocês estão a tentar lutar para ver se socorrem essas pessoas? Sim, estamos a fazer, sim, alguns que nós tiramos, sempre estamos na luta para tirar os outros que ficaram aí. Logo quando o motorista tentou travar, vimos daí quando nós estávamos na Massamba, vimos o carro já a girar. Logo, quando caiu aí na ponte. Ou seja, vocês estão a lutar para ver se socorrem agora? Sim, já recuperamos essas pessoas que estão vivas, já tiramos fora e só ficou o corpo aí dentro. Só é corpo, não tem mais corpo. O motorista como que está nessa altura? O motorista estamos a tentar perguntar aqui nada, mas aí dentro ninguém saiu, nem o motorista dizer que saltou nada, não saltou. Porque vimos aí o carro, mas fez 5 minutos. Ninguém saiu, depois já começaram a sair pessoas fora. Sim, quando partiu o pneu, ele girou, reparou mais de onde saía logo. E quando deu cambalhota aqui, virou aqui. Do outro lado temos a polícia de trânsito a evitar esforço de modo a carregar os que sofreram acidente de viação aqui no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. As imagens retratam neste momento a polícia de trânsito está a evitar esforço de modo a carregar alguns feridos na viatura, uma forma de socorrer imediatamente. Enquanto isso, verifica-se do outro lado, só está lado pedindo socorro. Nada. É preta. Preta? Ai, onde que tinha a mulher? Ai. Desde de manhã a ambulância chegaram agora. Pessoas já se foram levadas, outras só com outros carros. Desde que começaste a resgatar, total, já chegam quantos corpos? Não consegui contar porque não estou sozinha no local, é muita gente, não posso falar disso. Chegaram muitos corpos aqui? Não posso falar deste assunto, não tenho certeza quantos corpos são. Até então, neste acidente de viação, não se sabe quantas pessoas perderam vida. Eu saía de Chimoio, então arrebentou o pneu de trás, então por susto do motorista, ele travou. Quando travou, não conseguiu equilibrar o carro, então ele fez 3 cambalhotas, depois caiu. E quantas pessoas eram lá no carro? Era 18. Eram 18? Ok. Todos saíram de Chimoio? Nada, outros subiram a Antica, outras pessoas em Nhamatanda. O motorista onde está? O motorista ainda não sei onde está. Você tentou procurar o motorista para ver onde está? Além de procurar, eu primeiro, nos princípios, tive a sentir dor. Você estava onde aqui? Estava onde? Depois, quando você foi para onde? Estive atrás da porta. Estava aí no carro ainda? No carro. Quando nós levantamos o carro, você estava aí? Nada, eu saí da janela quando começou a cair. Você saltou antes do carro? Nada, não saltei. Depois, quando parou o carro. O carro chegou de parar lá antes de virar? Não, parou aí, mas depois eu saí. Okay. Carregaram 18 pessoas? Nada, não são todos. Vocês carregavam quantas pessoas no carro? 18 passageiros. 18 passageiros. Não se sabe quantos passageiros morreram? Não se sabe. Devido a este acidente de viação grave que ocorreu nesta estrada, o troço ficou embaraçado. Nessa altura, a polícia de trânsito está a evitar esforço com vista a localizar mais 8 corpos que até então estão sendo procurados. As imagens são de José Abílio Mendes Mundai, distrito de Nhamatanda. No mesmo contexto da sinistralidade rodoviária, a Procuradoria Provincial da Zambésia disse preocupada com os últimos acidentes de viação ocorridos nas últimas semanas que vitimaram cumulativamente 15 pessoas.
A Procuradoria Provincial da Zambésia convocou esta quinta-feira vários atores que trabalham em prol dos acidentes de viação ao nível da província da Zambésia para uma reunião de concertação das atividades coletivas de forma a melhorar a sensibilização aos automobilistas nas terminais e nas instituições públicas e privadas. Nós não podemos ficar, como Procuradoria, como Ministério Público, ficar indiferentes em ter uma conversa com os colegas da ANI, do INATRO, das associações dos transportadores, associação dos que protegem os acidentes de viação, a PT e outros. É importante ter este encontro porque precisamos saber em que é que estamos a falhar. Só em 2025 tivemos 2 acidentes graves na localidade de Muniba, em Mocuba, em que houve 8 vidas humanas. O último na zona de Niquadala, em que houve 6 vidas humanas perdidas em menos de 30 dias. O procurador provincial da Zambésia, Fred Jamal, entende que deve haver um casamento entre os intervenientes para melhorar as ações ligadas à sensibilização rodoviária na via pública ao nível da província, para que sejam refletidos os últimos casos de acidentes ocorridos ao nível da província de forma a preveni-las. Quando abordamos o chefe da PT, que estava naquele local, ele dizia que tinham dificuldades de mandar parar os motociclistas porque eles não paravam. Temos que usar qualquer meio que tivermos para não continuarmos a normalizar estas situações, porque só quando perdemos um parente é que pusemos a mão na consciência que algo não está bem. E a nossa província não está bem. Atualmente, é a época da colheita do arroz. Podemos fazer um exercício agora e irmos para aquela zona das senhoras que produzem arroz. Como é que são transportadas à cidade de Quilimane? E passam pelos postos de fiscalização. Esta tarefa não é só da PT, não é do INATRO, não é do Ministério Público, não é da ANE, não é da MVIRO, é de todos nós como cidadãos. O último acidente de viação, que envolveu o transporte da empresa Corre, pelas informações que tivemos do INATRO, o automobilista acabava de ter a carta de condução em dezembro de 2024. Em dezembro de 2024, a sua primeira carta de condução. Não estamos a dizer que a experiência adquire-se com os anos de condução, mas estamos a dizer que temos situações em que estamos a atribuir cartas de condução a pessoas extremamente irresponsáveis. No encontro foram arrolados vários aspectos ligados à segurança rodoviária que estiveram presentes as instituições como a Polícia de Trânsito, de Proteção, o município de Quilimane, INATRO, Direção Provincial de Transportes e Comunicação e a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, ANVIRO, ao nível da província da Zambésia. E a propósito dos 50 anos de independência, vários painelistas trazem uma visão realista sobre os desafios ainda por superar. Dados recentes revelam que cerca de 60% da população moçambicana vive em situação de extrema pobreza. A falta de acesso a serviços básicos como saúde, educação, segurança e alimentação continua a marcar a vida de milhões. Painelistas ouvidos defendem que o governo deve priorizar reformas e políticas estruturantes para mudar o cenário. A pobreza tem afetado uma parcela significativa da população com características demográficas e socioeconômicas distintas, devido aos vários eventos adversos que têm influenciado negativamente o país, com o destaque para os eventos climáticos como os ciclones Kenneth e Idai, que afetaram significativamente a vida da população, causando danos econômicos e sociais avultados, o aumento dos preços dos alimentos, choques climáticos que afetam a produção agrícola das famílias e o setor dos transportes e a situação de terrorismo no norte do país. Segundo o painelista Daniel Chambuco, destacou que o país dispõe de muitos recursos naturais, tais como gás natural, entre outros, e que, em vez de aumentar a pobreza, devia eliminar
e apelou ao governo que investiga a fundo para saber o que está a falhar para não haver a evolução no país. Eu costumo chamar isso de maldição dos recursos. Moçambique dispõe de muitos recursos e esses recursos poderiam fazer Moçambique dar certo. Até esse nível em que o país se encontra. Se a gente for olhar do ponto de vista de desenvolvimento, existe muita falta de infraestruturas, falta de estradas, falta de escolas, falta de hospitais, falta de hospitais psiquiátricos. Acho que o país só tem um hospital psiquiátrico. Isso... é um assunto complexo. É um assunto complexo, é maldição de fato. Então, a esse ponto eu costumo dizer que aqui tem alguma coisa por detrás de China. Alguém está a comer molho enquanto o caril existe. E quem está a comer o caril? Esta é a grande pergunta. Então, eu vejo que nesta perspectiva, tomando em consideração os recursos que nós temos, Moçambique não deveria estar a este ponto que se encontra neste exato momento. Nós observamos megaprojetos, por exemplo, em Moma, megaprojetos em Cabo Delgado, megaprojetos em diferentes locais, terras férteis, florestas que nós temos, de exploração, portanto, de madeiras e muitos outros setores, pedras preciosas que nós temos em Moçambique. Então, isto não está a refletir no seio da população, no seio do povo moçambicano. Se nós formos a olhar Cabo Delgado, é uma província que tem mega projetos lá, mas quando nós formos a ver o nível de desenvolvimento, baixo, quando nós formos a ver a população local dos distritos em que esses mega projetos são implementados, a população local não é respeitada, não é contratada de forma condigna, nós encontramos lá a presença de vários estrangeiros. O que está a falhar para isso tudo? Nós encontramos lá problemas de estradas, onde os próprios recursos são explorados, mas não há estradas condignas, não há boas estradas. As pessoas enfrentam várias dificuldades. Temos problemas também do terrorismo, que já passa muitos anos a enfrentarmos esses problemas. Aqui em Moma temos mega projetos lá, mas se nós formos a ver o desenvolvimento em si, é um desenvolvimento muito baixo. Moçambique importa madeiras para fora do país, mas se nós formos a ver a questão do desenvolvimento é muito baixo. Estradas que nós temos, a questão de próprias infraestruturas, então infraestruturas não aquilo que espelha a riqueza que Moçambique tem. Então, se nós formos a observar de forma profunda, é preciso aqui, ou seja, eu penso que existe um grupo de indivíduos que acabam por apoderar dos nossos próprios recursos. Por sua vez, Manuel Moiana deixou ficar seu parecer e apelou que o governo implante políticas para fiscalizar as empresas que exploram recursos no país e obrigar a investir na localidade ou na zona em que está inserida, construindo escolas, vias de acesso e melhores condições, como uma forma de reduzir a pobreza. Mas os recursos lá tirados de Moatize, o governo tinha que fiscalizar, ou o ministro do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, deveria ter uma mão dura de fiscalização e obrigar a empresa local para investir no distrito, ou a localidade, ou a zona na qual está a explorar. Não se pode tirar o carvão, ou a areia pesada, o camarão naquela zona, mas não consegue investir, pelo menos, garantir a escola para aquelas crianças daquela zona, digamos que é uma zona vulnerável, mas é uma zona rica em recursos. Por que é que não se faz uma política local que, senhor, estás aqui para tirar o gás, cria condições para dar estrada a essa população, cria condições para dar escola a essa população, cria condições para garantir a energia elétrica a essa população, mas não temos. Então os recursos são tirados para fora do país. Nosso país, ou a localidade em si, como Moatize como cidade, agora já é cidade, continua pobre.
No outro plano, surge uma iniciativa inovadora com foco na educação das raparigas. Decorreu esta quinta-feira em Maputo o lançamento do jogo de tabuleiro gigante, linha verde, inspirado no tradicional Jogo da Glória. A iniciativa visa estimular a reflexão sobre os desafios enfrentados pelas meninas no percurso escolar, sobretudo nas zonas rurais. A iniciativa integra-se no âmbito do projeto Marias Meninas, promovido pela HELP e pela Fundação Fé e Cooperação, financiado pelo Camões. Segundo Helena Guerreiro, responsável da cooperação portuguesa, uma das componentes de ação do Camões é o financiamento de projetos implementados pela sociedade civil para o desenvolvimento, vulgarmente conhecido por ONGD. E, portanto, é neste enquadramento que que financiamos este projeto no âmbito de uma linha de financiamento. Portanto, é um concurso anual em que o Camões abre uma linha de financiamento, lança um concurso para a apresentação de projetos da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, para depois. Então é uma linha concursal e, portanto, depois os projetos são avaliados e depois é decidido o financiamento. Pronto, só para dar aqui um enquadramento mais macro. No caso da HELP e da FEC, que são as duas organizações que estão envolvidas na atividade que viemos visitar hoje, são duas organizações parceiras de longa data da cooperação portuguesa. Já há muitos anos que trabalhamos com ambas, não só em Moçambique como também em outros países. No caso específico deste projeto, além de ser um projeto que foca uma área que é prioritária para a cooperação portuguesa, que é o setor da educação, é um setor no qual temos tido projetos ao longo das últimas décadas, poderia dizer, e, portanto, continua a ser um setor prioritário no âmbito da nossa estratégia de cooperação com Moçambique. E assim continuará, em princípio, nos próximos ciclos de programação e, obviamente, que é um setor que ainda precisa de muito trabalho aqui em Moçambique. Portanto, desde logo, é um projeto que se insere nesse setor prioritário para nós e depois trata também aqui um tema que, na verdade, não é um setor, mas que nós vemos como um tema que é transversal a tudo aquilo que a todos os projetos que nós financiamos ou que nós gerimos, que é o tema do género. Ademais, Helena Guerreiro destacou que o tema do género é um assunto que deve ser tratado de forma transversal em todos os setores, pois há ainda alguns desafios atravessados pelas mulheres, associados ao mesmo no seu dia-a-dia. Bom, os resultados são, obviamente, quando estamos a falar dos temas do género, estamos a falar de mudança de mentalidades, ou seja, não é um resultado que nós possamos esperar que aconteça daqui a um mês ou daqui a um ano, não é? Porque é um trabalho que tem que ser sustentado, tem que ser recorrente e, portanto, não é uma abordagem, não é um projeto que nós possamos dizer que daqui a um ano ou 2 anos vamos ter este e aquele resultado. Aquilo que nós pretendemos é, de facto, despertar as pessoas para este tema, em particular este que nos traz este jogo, os temas do género e os tais desafios que eu falava que as mulheres e as meninas têm aqui em Moçambique. E, obviamente, que se conseguirmos daqui a 1 ano, a 2 anos, ter algumas boas experiências com algumas comunidades ou com alguns grupos em que as mulheres já percebem que têm mais facilidade em ultrapassar estes desafios, em que os temas do género e e estas dificuldades que as mulheres têm já são, digamos assim, apropriados por todos, já todos os percebemos e todos contribuímos para que eles sejam resolvidos. Eu creio que já será um bom resultado do projeto, mas, como digo, não estamos a falar de um projeto que é de construir uma infraestrutura ou de fazer uma formação a um número determinado de pessoas. Estamos a falar de um trabalho muito sustentado e muito rotinado, que de alguma forma é de mudança de mentalidade. As mentalidades demoram sempre algum tempo a mudar. Por sua vez, Ricardo Falcão, responsável pela parte técnica do projeto, disse que a desigualdade do género no meio rural e urbano tem a ver com os papéis sociais de rapazes e raparigas, sublinhando que o projeto é justamente para elucidar os jovens através do jogo, para que permitam perceber melhor a realidade do mesmo. O projeto esteve a trabalhar em Angola e em Moçambique, são duas realidades diferentes, mas curiosamente os problemas são comuns, não é?
às raparigas é atribuído um conjunto de papéis e de coisas que lhes são exigidas a nível de trabalho, seja o trabalho na machamba, seja o trabalho doméstico, seja o cuidar de pessoas mais velhas ou mais novas, e a educação fica sempre um bocadinho secundarizada perante aquilo que é o peso que tem. Os rapazes, apesar de não termos de dizer que não passam dificuldades, porque também passam, o contexto geral também faz com que a fome também afeta os rapazes, a distância à escola também afeta. No entanto, as raparigas são sempre muito mais penalizadas. Depois temos também a divisão entre o rural e o urbano. Como sabemos, no meio urbano as coisas estão muito mais disponíveis, são mais fáceis, embora tenham as suas dificuldades também. As maiores facilidades relativamente a meios rurais, estamos a falar de escolas onde às vezes para chegar a uma escola secundária é preciso fazer 7, 8 km todos os dias. O que, sendo que as famílias têm algumas dificuldades financeiras, também não têm acesso ao transporte, acabam os meninos muitas vezes a ir a pé para a escola, o que, como devem convir, muitas vezes já chegam muito cansados e a capacidade de aprendizagem já fica reduzida precisamente por causa disso. Em acréscimo, Ricardo Falcão destacou os principais obstáculos no acesso à educação, como as questões culturais, materiais e financeiras, afirmando que os ritos de iniciação no norte de Moçambique são uma das causas. O despontar da sexualidade, o casamento precoce, as gravidezes precoces que são muito frequentes, as pessoas ligam isto aos ritos de iniciação. Após os ritos de iniciação há a ideia de que as raparigas estão muito mais... É com esta iniciativa que nós chamamos um brevíssimo intervalo. Nós voltamos já, não sai daí, até já. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes de futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. Olá meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Saudações, sou Alves Mulungo, acompanhe aqui na FTV o Debate Político. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Um tamo como o meu, seja mais humilde.
Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. E já estamos de volta para a segunda parte e continuamos com o nosso Telenotícias. E a independência nacional continua a ser um tema central em várias regiões do país, com foco na juventude e no empreendedorismo. Os 50 anos da independência foram celebrados sob o lema Independência Financeira dos Jovens. Na ocasião, o Presidente da República desafiou jovens empresários a investir, inovar e criar mecanismos de autossustento como caminho para alcançar a verdadeira independência econômica. O chefe de Estado reconheceu ganhos obtidos desde 1975, mas advertiu que a liberdade econômica continua a ser o grande desafio, sublinhando que a nova geração tem o dever de vencer o subdesenvolvimento e transformar os recursos nacionais em progresso e dignidade. Segundo o painelista Manuel Moina, destacou que para se alcançar a independência econômica é importante que se olhe na base dos problemas e apelou para que o governo defina políticas adequadas para todos os jovens que querem começar a empreender sem ser funcionário do Estado. O governo tem essa obrigação de definir as políticas certas para poder ajudar a nossa os nossos empresários ou futuros empresários que também pensam em crescer. Para não somente pensar que empresários ou quem são pessoas filiadas aos partidos políticos. Temos muitos jovens que têm um papel aqui escrito, bem bonito, mas não tem iniciativa e não tem quem o acompanha, quem o apoia. Para ir aos bancos, para poder fazer um empréstimo bancário, para poder fazer um certo empreendedorismo, digamos assim. O banco pede 7 anos e 7 anos a pagar aquelas taxas. Se você não é funcionário público, é difícil ter aqueles empréstimos bancários. Então, não estamos a fazer nada. O chefe do Estado apelou ou pediu que a juventude ou os jovens, sejam eles mesmos o futuro de amanhã, para não só depender do Estado, do governo, que o governo deve vir na minha casa ou na minha empresa para me doar dinheiro para eu conseguir crescer. Então, o governo deveria definir essas políticas que eu estou aqui a referir, de como fazer a iniciativa, acarinhar a juventude. Temos empresários que não dependeram do governo, conseguiram da sua maneira se tornar-se empresários, mas de maior parte, muitas das empresas que nós temos no nosso país são pessoas que vêm de fora, entram para o país, criam as empresas aqui. Quem tem uma boa visão, como o jovem, também acaba aproveitando aquela iniciativa e cai também sendo empresário. E as empresas que nós temos aqui em Moçambique, a maior parte da juventude, é a área de criação de francos, os que ou construção civil, essas coisas todas. Não? Por sua vez, Daniel Chambuco disse que há muitos jovens capazes com ideias nos ramos da agricultura, tecnologia, entre outros, que não alcançam suas metas por conta de certas taxas elevadas que são cobradas, que não facilitam o progresso. Os jovens possam alcançar a independência financeira, vamos eliminar algumas taxas para facilitar a vida desses jovens. E outro ponto aqui que não quero deixar, não gostaria de deixar passar, é a questão mesmo das políticas públicas que são desenhadas para poder, taxativamente, efetuar esses processos. As políticas públicas são desenhadas, nós notamos que temos as políticas públicas, mas a sua execução não está a se sentir na sua totalidade. Olha, nós jovens, nós podemos agora ter políticas de desenvolvimento, políticas de dizer que os jovens devem seguir assim para alcançarmos essa independência. Quem deve os financiar? Esses jovens. E se esses jovens são financiados, existe por detrás deste processo alguém que está lá para cobrar taxas, que olha, para você operar aqui tens que pagar isto, para você operar tens que fazer isto. E esse jovem faz somatório dessas taxas, no final do mês temos um valor elevado.
Não estou a dizer aqui que os jovens não podem, implementando seus negócios, eles não podem pagar algumas taxas ao Estado. É preciso pagar algumas taxas ao Estado, sim, mas as mesmas taxas que os jovens devem pagar ao Estado, o Estado deve fazer revisão a essas taxas. Devem ser taxas que vêm facilitar os jovens, devem ser taxas que vêm facilitar a vida dos jovens, não devem ser taxas que vêm complicar a vida dos jovens. Isso é preciso repararmos nesta perspectiva. E as mesmas políticas que são desenhadas para o desenvolvimento, é preciso que se parte de base, que se parte da estrutura. Temos que estruturar todos esses processos, a partir das taxas cobradas, a partir do financiamento dos jovens. Temos jovens, tanto que têm alguma base, mas temos jovens que têm projetos geniais, têm projetos incríveis, mas não têm base de financiamento, não têm a que os financiar. É isso que o colega Guamba estava a levantar. Tudo bem, queremos alcançar a independência financeira, mas a quem vai financiar esses jovens? Quem deve financiar esses jovens? É aí onde entra que quem garante o bem-estar social é o Estado. Então, este Estado é preciso que financie a esses jovens para que esses jovens alcancem a sua independência financeira. Nós não queremos só que os jovens empresários, eles só que alcancem a sua independência financeira. Queremos que todos os jovens alcancem a sua independência financeira. Indo no seu ponto de que... Por fim, Chambuco apelou para que o governo crie fundos de financiamento, acompanhamento e palestras para guiar os jovens a ter independência econômica. Para que esse jovem possa garantir a sua independência financeira, é preciso que haja financiamento por parte do Estado. O Estado deve financiar a esse jovem, dar acompanhamento a esse jovem, fazer palestras, workshops, ajudar a esse jovem a investir, ajudar a esse jovem a lhe encaminhar que fazendo isto, pode alcançar a independência financeira. E é isso que deve se fazer. E nós, como jovens, não estamos muito... Se existir esse incentivo, não vamos lutar todos que queremos entrar no aparelho do Estado, porque nós sabemos que a essa altura o país tem muitos formados. E que para todos entrar no aparelho do Estado, no tempo em que a gente se encontra, é extremamente difícil, tomando em consideração o número que o país tem dos formados. Então, se existir esta base, se existir essa iniciativa de financiar os jovens para poder alcançar a sua independência financeira, de fato, os jovens daqui a alguns anos, vamos dizer, valeu a pena. Em outra esfera, a Procuradoria-Geral da República notificou Manecas Daniel e Justino Monjane para uma audiência no âmbito dos distúrbios pós-eleitorais que tiveram lugar no país. Segundo o presidente da CAD, Manecas Daniel, sua residência foi vandalizada pela Unidade de Intervenção Rápida e ele teve informações de que estava a ser procurado pela PGR. Manecas Daniel acha que cometeu um erro ao apoiar a candidatura de Venâncio Mondlane nas eleições de 2024. De acordo com a análise que eu tinha feito, é que a CAD foi excluída do processo de participação nas eleições gerais de 2024. O mesmo aconteceu em 2019 com a falecida doutora Maria Alice Mabota. Nós, de uma forma humilde, dentro das regras de cidadania, nós ficamos a aguardar para o 2024. E 2024 fomos excluídos, não participamos ativamente no processo, só que no dia 10 nós depositamos a candidatura do jovem Venâncio Mondlane à Presidente da República e achamos que provavelmente o nosso pecado esteja aí, porque de acordo com aquilo que nós vivemos, a crista do sistema caiu e que não é o mesmo partido aquele que nós conhecíamos com todo o poder assustador, já não é o mesmo. Questionado sobre a acusação de tentativa de golpe de Estado, Manecas negou qualquer envolvimento, tanto seu quanto de Justino Monjane, destacando que Monjane tem problemas visuais. Acho que o meu colega Justino agora pode falar sobre esse assunto, porque ele já foi solicitado pela PGR. De fato, é essa a questão do golpe de Estado, em que ele, não sei de que jeito é que nós devíamos ter participado, de como vê, ele tem dificuldades visuais e acredito que
não tem condições para poder participar na planificação e execução de um provável golpe de Estado. E pior eu, porque não estive lá, não participamos do processo. A casa do Sr. Maneca já é vandalizada supostamente pela UIR. Chegou de intentar alguma queixa-crime contra os agentes? Eu não cheguei de intentar porque nem conheço a quem podia fazer. Eu estava à espera que o meu advogado pudesse constituir o advogado, que era para poder dar-nos instruções do que é que devíamos fazer. Mas esta notificação poderá ter algum impacto naquilo que são as vossas ambições no campo político? Bom, não poderei responder sobre essa questão, provavelmente seja isso. Vamos ouvir agora aqui na PGR. Sente-se intimidado? Não, estou calmo, vou para a PGR para poder prestar as declarações que me pedirem. Eu, como cidadão, vou responder. Tem a percepção de que pode estar associado a esta uma guerra política? Bom, provavelmente quando nós, depois de ouvirmos a PGR, é que estaremos em condições de explicar efetivamente o que é que a PGR quer, o que é que o sistema quer. É um pouco disso tudo. Manecas Daniel também afirmou que o encontro que teve com o chefe de Estado foi positivo. Tive um encontro no dia 9 de abril, um encontro de cidadão para o Sr. Excelência Presidente. Tive uma boa recepção, recebeu-me muito bem e que uma das coisas que eu pedi é que devia Sua Excelência Presidente criar condições para que tivéssemos um ambiente de trabalho. A CAD deve continuar a fazer a sua ação no terreno e recebi garantias que eu poderia continuar com as minhas atividades. 13 dias depois é quando aparece essa não notificação, mas esta invasão à minha residência pela UIR. Então fiquei preocupado sem saber porquê. Mas o encontro com a Sua Excelência Presidente foi muito bom e falou de mim, falou do meu histórico como parlamentar e político. Não ouvi nada de anormal com o chefe de Estado. E esteve, na altura, muito preocupado com o ódio que os moçambicanos têm um com o outro, e isso manifestou-se nestas eleições que acabamos de assistir. De como sabem, o Sua Excelência Presidente tem vindo a falar constantemente sobre essa situação de criarmos um ambiente de união e construirmos a nossa nação, e foi com essa base, quando recebi o convite para poder participar nas comemorações de 25 de junho, fui à praça e fui ao Estádio da Machava tranquilamente para poder demonstrar que sim, estou aqui, sou um cidadão com plenos direitos para participar em tudo o quanto vier. Para mim é a segunda vez que eu venho para a PGR, já me chamaram sozinho, aliás foram me buscar em casa e ontem recebi a informação do advogado a dizer que tinha que me apresentar hoje às 9 horas aqui e cá estou eu. Fiquei admirado de fato por ser chamado conjuntamente com o meu colega, que é o meu presidente. Talvez querem querer alguma coisa que é comum, só a PGR pode esclarecer. Mas em relação ao primeiro assunto, eu penso que as acusações que estavam lá patentes, eu como indivíduo invisual não tinha como poder fazer. Primeiro, acusavam-me sobre conspiração contra o Estado moçambicano. Segundo, atentado à segurança do Estado moçambicano. E terceiro, suspeita de colaboração direta nas manifestações violentas. E para a maior admiração minha é porque, mesmo a nível de conspiração, eu nunca tive reuniões com a cúpula, do Venâncio Mondlane, apesar de ter sido eu que propus a CAD e particularmente ao meu presidente Manecas Daniel para podermos conquistar o Venâncio para ser o nosso candidato. Também recebi essa informação, aliás, essa recomendação pela doutora Maria Alice Mabote, em tempos passados, já falecida. Então, ela quando me deu essa informação, eu pus a peito e sempre procurei o Venâncio como um possível candidato. Depois daquilo que aconteceu em Alto Moloco, eu achei que podíamos pegar o Venâncio para ser nosso candidato, foi o que aconteceu. Agora, se isso aí é crime, eu não sei. Agora a PGR vai poder explicar porque essa segunda chamada, se os factos acusados anteriormente, o tribunal deu como assunto que devia aguardar no julgamento.
E na diplomacia econômica, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Álvaro Massing, manteve esta quinta-feira encontros com os embaixadores do Egito, Mohamed Fargal, e do Brasil, Ademar Sebra da Cruz Júnior, visando fortalecer os laços econômicos e proteger investimentos estratégicos. A reunião com os representantes diplomáticos do Egito e do Brasil enquadra-se nos esforços da organização em atrair investimentos estrangeiros e dinamizar parcerias estratégicas. João Carlos Freire afirmou que a agricultura foi um dos temas centrais abordados durante o encontro, destacando-se o interesse mútuo em desenvolver projetos agrícolas sustentáveis. Acrescentou ainda que a tecnologia, nomeadamente a transferência de conhecimento e inovação digital, também esteve na agenda como uma área com elevado potencial de cooperação. A agricultura foi um dos temas que foi trazido a ambos os encontros, nomeadamente na componente de agroprocessamento, assim como também na componente de agricultura sustentável, sobretudo aplicada às áreas áridas e semiáridas, às zonas áridas e semiáridas. Isso é um dos aspectos. Outro aspecto que foi abordado foram as energias renováveis, nomeadamente na componente das mini-redes. Neste caso nós designamos off-grid, portanto fora da rede principal. Foram também abordados especificamente com o embaixador do Brasil, questões ligadas à organização da COP30, que se vai realizar na Bahia, e aí, novamente, portanto, trouxemos à tona os aspectos ligados às energias renováveis, assim como também os aspectos ligados à agricultura sustentável, tendo nós também acrescentado um ponto que é a responsabilidade alargada do produtor, nomeadamente, portanto, no que diz respeito à economia circular. Basicamente, portanto, foram estes temas, obviamente que eles depois despolitaram outros aspectos ligados, sobretudo, à tecnologia, ligados, portanto, à formação e à academia, neste caso, ligados à logística no transporte, ligados ao turismo, às indústrias criativas. Portanto, todos estes aspectos depois acabaram, portanto, também sendo acoplados. Dentre vários assuntos que foram abordados, pelo menos com a Embaixada do Egito, dois destaques vão para a agricultura e saúde. Para o Brasil, quais são as áreas de destaque que vão ser, que vai ter esta relação bilateral de Moçambique e o Brasil, e também se há possibilidade de adicionar alguns dados sobre o orçamento geral para a efetividade destes projetos? Bom, ainda é preliminar, começando pela última parte, é preliminar falar em custos, porque estamos aqui neste momento a construir uma ponte. Estamos aqui assim a tentar fazer, portanto, a construção de um conceito que, portanto, que nos vai pretender levar lá, por um lado. E estes aspectos, obviamente, que serão depois abordados caso a caso, em função das indústrias. Sim, falou-se, como muito bem disse, da questão, portanto, da saúde, e isso, tanto com o embaixador do Brasil, assim como com o embaixador do Egito, foi algo que foi mencionado, tanto sobretudo com o Brasil. Nós temos em Moçambique vários laboratórios brasileiros e temos o interesse, portanto, em ver essa área crescer. Nós gostaríamos de ver Moçambique a produzir medicamentos e a participar mais, portanto, nessa área. O embaixador do Brasil, Ademar Sebra da Cruz Júnior, referiu que foram abrangidos diversos setores, salientando que o Brasil pretende trabalhar com Moçambique na definição de uma estratégia conjunta de desenvolvimento. Acrescentou ainda que tenciona convidar empresários brasileiros a estabelecerem parcerias com empreendedores moçambicanos, especialmente na cidade de Maputo. Nós conversamos com base nos diversos setores que estavam envolvidos. Você mencionou saúde, mencionou agricultura, mencionamos o gás, mencionamos renováveis, mencionamos indústrias criativas, mencionamos infraestrutura. Todos esses setores, na verdade, o que nós estamos pensando e trabalhando junto com Moçambique é uma estratégia nacional de desenvolvimento, que é a mesma coisa do exercício que nós fazemos no Brasil. É como nós conseguimos o desenvolvimento brasileiro e qual não só o papel, mas como o setor privado está se organizando para promover esse desenvolvimento. Nós acreditamos
piamente no Brasil, e eu posso dizer que acredito isso para Moçambique também, que não é possível o Estado trabalhar sozinho, ou o Estado está responsabilizado por esse grande desafio, que é o desafio de fazer dinamizar diversos setores e cadeias produtivas no seu país. No Brasil, nós, por exemplo, do grande exemplo, nós somos hoje a maior potência agrícola mundial. O Brasil hoje é líder da produção de 12 produtos e líder na exportação de 8 produtos agrícolas mundiais. Tudo isso é um resultado da ação do setor privado brasileiro. O setor farmacêutico, a nossa exploração de energias renováveis, de petróleo e gás, tudo isso é a participação fundamental e essencial do setor privado. Bom, o que nós queremos, o que o Brasil tem muito mais que Moçambique, com certeza, nós temos muito mais que Moçambique, é experiência e cabelos brancos. Aqui eu sou o único que tem cabelos brancos com vocês. Temos décadas de desenvolvimento desses setores industriais. Então, com essa experiência, o meu trabalho na Embaixada do Brasil em Maputo é mobilizar, é animar, incentivar os empreendedores brasileiros nessas diversas áreas que foram mencionadas para que se associem e façam parcerias. E na arena da governação, a população do distrito de Nhamatanda demonstra satisfação com a chegada do novo administrador Manuel Teixeira. Os residentes acreditam que a sua liderança pode impulsionar o desenvolvimento local e garantir uma governação mais transparente e eficaz. Que o vosso administrador tomem conta dele, trabalhem com ele. Quando ele estiver a ir para o caminho errado, marcam audiência, vão lá dizer, senhor administrador, este caminho assim tem muitas minas, é preciso cuidar. Este caminho assim é preciso andar assim. Onde passa-se bem é deste lado. Aconselhar é bom. Combatentes, por favor, líderes comunitários, líderes religiosos, por favor, está aqui o vosso administrador. Manuel Teixeira foi apresentado publicamente hoje pelo governador da província de Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, ao público do distrito de Nhamatanda, como novo administrador que vai guiar o destino da população. Teixeira foi dado instrumentos legais para começar com a liderança. Declaro solenemente transferidos os poderes do administrador distrital transferido Adamo Abdullah Osmani para o administrador distrital nomeado Manuel Moreno Teixeira Jardim. O administrador do distrito de Nhamatanda, Teixeira, comprometeu-se a trabalhar em prol do bem-estar da população do distrito de Nhamatanda. De hoje que começo as minhas funções, até quando chegar o dia que também poderei participar numa cerimônia de transição, eu me inspirarei no povo, porque aprendi assim. O povo sabe muito mais do que os que estão em frente. E eu estou em frente do distrito de Nhamatanda. Mas a verdadeira informação, o verdadeiro conhecimento que nós precisamos para desenvolver Nhamatanda está do lado do povo. Eu prometo aqui, Excelência, e toda a comunidade que está aqui, que a minha busca diária de inspiração será com base no povo. O momento de alegria caracterizou-se no local por parte da população do distrito de Nhamatanda, que acredita que Teixeira irá governar para o desenvolvimento daquele distrito. Acreditamos que esse Nhamatanda vai estar desenvolvido sob responsabilidade do excelentíssimo administrador que vem, esse novo. O nosso administrador a dar mais sucesso, nós sabemos que por ele só não é possível, mas sim precisamos abraçar a ele com o projeto que ele tem para que possa tudo dar certo e desenvolver o distrito de Nhamatanda. Importa referir que o administrador apresentado hoje, Manuel Teixeira, carrega enorme experiência em termos de governação. As imagens são José Bilho Mendes Mundai, distrito de Nhamatanda. Chegamos ao fim de mais uma edição do Telenotícias, mas deixamos uma intimação ao caríssimo telespectador internauta que acompanha daqui a mais um pouco, às 20h45, o FTV Debate, que conta no painel com os comentadores que bem conhece. Falamos de António Muxanga, Orlando José, Alves Molungo e Marcelino Pangaia, que vão analisar a efeméride dos 50 anos da independência nacional, como também sobre a burocracia e a anarquia existentes como o entrave para o alcance da independência econômica do país. Estes são os temas que nós propomos para si nesta noite do FTV Debate, que passa hoje no dia de quinta-feira e não quarta-feira, como é o habitual.
A intimação já está dada, acaba-se acompanhar, é já daqui a mais um pouco, mas não podemos ir sem antes desejar uma noite de quinta-feira abençoada. Fique bem.